diabetes é uma doença endêmica no Brasil e no mundo, comete milhões de pessoas. Nós temos uma preocupação grande da Organização Mundial de Saúde em relação ao diabetes, os governos também. A nossa pauta sempre para lidar com doenças crônicas é a prevenção. O pé diabético ele pode ser entendido como um conjunto de alterações provocadas pela doença, pela diabetes mellitus ou do tipo 1 ou do tipo 2 ou outros subtipos mais raros, que provocam uma insensibilidade nos pés. Tá? Então a gente prefere o termo pé insensível, porque a gente acaba lidando com qualquer doença que provoque pé insensível. A diabetes é a principal delas. Mas a gente tem muitas outras doenças como sequela de Hansen, sequela de doenças neurológicas que podem levar ao pé insensível. A diabetes, claro, é o carro-chefe de todas elas. O pé insensível ele se dá muito basicamente pelos efeitos da diabetes. Então, um aumento da glicose no sangue provoca uma destruição de algumas células, de algumas estruturas que nutrem os neurônios. Esses neurônios periféricos, quer dizer, os neurônios mais distantes do organismo, né, mas nas regiões nas extremidades, eles são os primeiros a serem acometidos. E a gente tem nos pés os primeiros sintomas de insensibilidade. Essa insensibilidade muitas vezes ela é oculta. A gente não percebe, o paciente não percebe que está perdendo a sensibilidade nos pés. E por isso ele deve sempre ser avaliado por um profissional de saúde que sempre examine os pés dos pacientes com diabetes para perceberem quando eles estão perdendo a sensibilidade. Essa destruição desses nervos acomete não só os nervos da sensibilidade, da dor, mas também os nervos que inervam os músculos também, que inervam um sistema que a gente chama de autonômico, que é o que controla a sudorese, pilificação. Então, o paciente que tem pé insensível também tem outras alterações juntos ao pé insensível. Essa insensibilidade, ela provoca a perda da nossa sensibilidade protetora dos pés. Então, os pacientes com diabetes, isso acontece geralmente com pacientes com mais de 10 anos de história de diabetes, para você ter essa perda de sensibilidade. Eles vão ter a perda dessa sensibilidade protetora e qualquer deformidade no pé, uma joanete, um pé plano, um pé cavo, ela pode levar a um aumento da pressão naquele local e esse aumento de pressão com uma baixa sensibilidade provoca uma úlcera, que a gente chama de úlcera de pé diabético ou úlcera de pé insensível. E aí reside um dos grandes problemas de saúde pública, que a partir do momento que esses pacientes têm essa úlcera, se não bem conduzida essa úlcera, que tem vários graus e níveis de complexidade, essa úlcera pode evoluir para uma úlcera infectada, esse paciente pode ter uma infecção generalizada, até podendo levar à morte por conta de sepse, ou essa infecção pode ficar circunscrita ou limitada àquela região do corpo humano, e o paciente pode sofrer uma amputação ou grandes cirurgias reconstrutivas para tentar salvar o membro. Essa perda de sensibilidade que causa as úlceras, ela também vem junto com outras alterações provocadas pela diabetes. Então, a partir do momento que você tem úlcera, não é só a baixa sensibilidade que vai manter a sua úlcera ativa, vamos dizer assim. A presença de doenças associadas como, por exemplo, pressão alta, colesterol alto também, se você fuma, isso tudo atrapalha muito a evolução de uma úlcera. Se você tem uma úlcera que é infectada, essa úlcera também vai ter mais dificuldade para cicatrizar. Mas a principal causa para não cicatrização dessas úlceras e para má evolução da úlcera é o controle da glicose, é o controle do açúcar do sangue ruim. Então, pacientes que têm esse controle glicêmico não adequado, tem muito mais chance de ter a ocorrência da úlcera, de ter a ocorrência do pé insensível e de ter a perpetuação, quer dizer, a permanência dessa úlcera. Então, o paciente que tem uma úlcera de pé diabético, ele deve ser conduzido por uma equipe multidisciplinar, como deve ser também na prevenção, composta por clínicos, endocrinologistas, podiatras, né, enfermeiras especializadas em curativos e em lidar com pacientes com lesões de pé diabético, cirurgião vascular, ortopedista, psicólogo e outros profissionais que podem estar
correlatos ou relacionados a essa lesão. Uma outra doença que é causada pela diabetes também é uma doença que a gente chama de artropatia de Charcot, né, ou artropatia neuropática de Charcot, que na verdade nada mais é do que uma fratura, entre aspas, fechada do pé ou do tornozelo. Então a diabetes passa, a doença que a diabetes provoca também passa a reabsorver o tecido ósseo, quer dizer, o osso que está no pé e no tornozelo do paciente. E o paciente começa a evoluir com uma grande deformidade no pé. O pé desaba, ou o tornozelo desaba, e isso leva a uma deformidade grosseira da perna e do pé. Essa deformidade grosseira, a médio prazo, a curto prazo até, pode levar a uma formação de uma úlcera, e essa úlcera pode infectar e o paciente pode ter os problemas também, que eu já falei aqui, relacionados a uma úlcera infectada. Mas o tratamento ortopédico para isso, nos casos iniciais de úlcera e nos casos iniciais da artropatia de Charcot, é fazer um gesso que a gente chama de gesso de contato total, que é trocado semanalmente pelo ortopedista. Esse gesso ele tem como objetivo redistribuir a carga no pé do paciente, proteger aquela úlcera e permitir que o corpo cicatrize aquela úlcera sem nenhum problema. O grande desafio também é produzirmos saúde pública de qualidade que contemple todos esses profissionais num local adequado para esse profissional ser seguido, porque vários desses pacientes, quando eles são apenas manejados do ponto de vista de prevenção, eles precisam pelo menos semestralmente passar com toda essa gama de profissionais, mas quando o paciente tem úlcera ou quando tem alguma complicação, como por exemplo a artropatia de Charcot, como eu falei, ele deve ser seguido muito mais de perto pelo profissional. Então, semanalmente, às vezes a cada 15 dias, a cada 5 dias a gente precisa ver esse paciente para ver se a úlcera está melhorando, se não está infeccionando e se ele está evoluindo bem. O paciente com uma úlcera de pé diabético, geralmente, se bem tratado, evolui bem. Uma úlcera isolada, sem nenhuma infecção. E a longo prazo, depois que ele sai dessa úlcera, ele já pode cair no grupo de pacientes que têm pé insensível e que devem ser prevenidos em relação à úlcera. Então, ao identificar o paciente que é portador de pé insensível, e falando particularmente da diabetes, isso é algo que, como eu falei para vocês, deve acontecer num paciente que com pelo menos aí uns 10 anos de evolução da doença, mas se a diabetes está mal controlada, isso você pode já ver a partir de 4, 5 anos de doença. Então, ao identificar um paciente com pé insensível, esse paciente deve ser acompanhado muito mais de perto, porque ele tem mais chance de produzir uma úlcera, de evoluir com uma úlcera, e ele deve ser ortetizado. Então, ao receber um paciente sem úlceras e com pé insensível, a gente habitualmente faz uso de palmilhas, que a gente chama de palmilhas de contato total, que são palmilhas que distribuem no calçado de maneira mais adequada essas pequenas deformidades, esses pequenos pontos de hiperpressão, em um calçado. Essa palmilha é feita num calçado especial para pé insensível. Então aqui no nosso país a gente tem há poucos centros que fazem esse tipo de palmilha, esse tipo de calçado especial. A palmilha, como eu disse para vocês, é de contato total, que distribui menores deformidades. O calçado ele é um calçado especial que não tem costura interna, que é um calçado que é fechado com velcro. Tudo isso para evitar que haja dentro do calçado do paciente pequenas protuberâncias ou pequenas regiões de hiperpressão que possam levar a uma úlcera. Esse paciente também, o cadarço é propriamente para isso. Como o paciente não sente o pé, ele não sente se ele está apertando muito o sapato ou não, e o velcro permite que não haja isso. Então é um calçado totalmente acolchoado, sem costura interna, e completamente feito sob molde do tamanho correto do paciente. O paciente não pode usar um sapato maior ou nem menor do tamanho do pé dele, porque isso pode provocar também um aumento de pressões dentro do pé. Ao fazer a higiene pessoal dos pés, né, a higiene pessoal, nunca cortem as unhas de maneira circular, sempre de maneira retangular, reta, para evitar a ocorrência de unha encravada, e essa unha encravada em pacientes diabéticos também pode evoluir para uma infecção muito rapidamente. Que esses pacientes sempre mantenham os pés muito secos,
Então sempre carregue consigo uma toalha, etc., para deixar esses pés secos. Passem hidratantes no pé sempre que possível, para que haja a diminuição de ocorrência de fissuras na pele, né? Eles, não raro, tem bastante ressecamento da pele, tem pouco pelo no pé também, pouca proteção. Então, para evitar que haja essas fissuras, a gente orienta os pacientes a fazerem uso de hidratantes, quando não calçados, né, em casa, ou quando estiverem mais tranquilos. Sempre utilizarem meia branca de algodão, porque a dificuldade do paciente sentir os pés, ele tem que usar os olhos para identificar qualquer lesão. Então, ele consegue observar a meia se há algum sangramento na meia, alguma região que está molhada, que pode corresponder a alguma região de úlcera. Além disso, a gente pede para que eles tenham muito cuidado também com água quente ou com água muito gelada, que pode provocar queimaduras frias ou queimaduras quentes. Então, sempre testar a temperatura da banheira, a temperatura do chuveiro, a temperatura da piscina, onde ele for entrar, com as mãos, né? E nunca com os pés, para evitar que ocorram também queimaduras e lesões de pele. Além disso, a gente sempre também solicita que os pacientes olhem os pés diariamente. Então tem que olhar o pé inteiro, olhar a sola do pé, ver se tem alguma lesão, alguma área também que está branca ou roxa, que indique que haja uma hiperpressão naquela região. Na dificuldade de fazer isso, porque o paciente perde bastante flexibilidade também, pedir para algum familiar olhar o pé. Então, pedir para a filha, para o pai, para o marido, para o irmão, olhar os pés todos os dias. Importante também checar o calçado, se dentro do calçado existe alguma pedra que entrou, algum pedaço de sujeira, algum galho que possa provocar uma hiperpressão na hora que o paciente calçar o sapato. Também verificar na sola do sapato se há alguma tachinha, se há algum furo, que também pode, inadvertidamente, ou sem o paciente perceber, provocar uma lesão no pé do paciente. Ao receber o diagnóstico de diabetes mellitus, você inicie, claro, os cuidados gerais para a sua doença com um profissional especializado na área da clínica médica, um endocrinologista. Você provavelmente vai se acostumar a passar semestralmente com um oftalmologista, com um nefrologista, para identificar ou até tratar alguma lesão associada à sua diabetes. Também vai se acostumar a frequentar o vascular semestralmente ou anualmente para identificar qualquer lesão vascular, qualquer lesão de vaso que possa aumentar a chance de ter uma doença no pé. Que você também faça isso com um ortopedista, preferencialmente com um especialista em pé e tornozelo, porque a úlcera ela só se forma pela combinação da insensibilidade e pela combinação da insensibilidade com a deformidade. Então o ortopedista é o profissional que vai identificar essas deformidades, que vai prevenir que essa deformidade cause uma área de hiperpressão, ao te colocar uma palmilha, ao te colocar um calçado especial, ou até te operando, quando for o caso, para evitar que essa deformidade cause uma sobrecarga. Então, a recomendação é que você, portador de diabetes, seja avaliado por um ortopedista, especialista em pé preferencialmente, pelo menos uma vez por ano, melhor que seja semestralmente, para que ele possa identificar que o seu pé esteja insensível, identificar que você comece o tratamento preventivo de úlceras com palmilhas, calçados especiais e, na ocorrência de qualquer uma das complicações da diabetes no pé, úlceras ou artropatia, como eu falei, que você possa ser tratado também com o ortopedista, porque ele é o profissional que vai estar mais atuante em relação a esse problema mais específico, que é o pé diabético, em conjunto com o cirurgião vascular, em conjunto com o endócrino, em conjunto com toda a equipe multiprofissional que um paciente com pé insensível deve ter.